Bem-vindo ao meu canal Bússola Financeira. Hoje eu vou falar sobre finanças para casais. Eu vou falar como é importante um alinhamento quando o assunto é dinheiro. Afinal de contas, objetivos comuns devem ser traçados caminhos com muita tranquilidade e com muita serenidade. Na verdade, o assunto dinheiro, o assunto finanças, ele deve ser conversado, deve ser tratado quando as pessoas ainda estão se conhecendo. Essa história de depois eu resolvo, depois nós vamos ver como ele se comporta ou como ela se comporta, é muito complicado. Acaba trazendo muita dificuldade durante o caminho e com certeza muita discussão que pode ser evitada quando o assunto é conversado antecipadamente. Como eu sempre digo, pessoas são diferentes e cada um traz consigo crenças e costumes que vêm de experiências familiares, de educação financeira que vem de casa. Então, igualar ou chegar num acordo de como as experiências podem ser levadas em paralelo, em comum, é um assunto importante. E tem muita coisa que pode ser resolvida durante essas conversas, nesse caminho, para que as contas, para que as despesas, para que os objetivos sejam um caminho de tranquilidade, como eu falei agora há pouco. Todos os projetos individuais e que afetam a vida do casal, eles devem ser discutidos conforme eles vão aparecendo, conforme o conhecimento de um com o outro vai acontecendo. Assuntos como planejamento profissional, assuntos como planejamento familiar, viagens, compra de apartamento, compra de um carro, ou assuntos que dizem respeito ao futuro mais longo, como, por exemplo, até a aposentadoria. Como cada um imagina a sua aposentadoria, em quanto tempo quer se aposentar. Então, esses assuntos são importantes serem tratados. Falando já sobre o começo do planejamento financeiro, um assunto que eu tratei como se fosse individual em vídeos anteriores, é o levantamento de receitas e despesas. Isso já deve ser feito pelo casal, individualmente e depois em conjunto, porque afinal de contas, a maior parte das despesas, se não todas, vão ser despesas em comum. Então é importante saber o quanto cada um ganha, o quanto cada um imagina gastar com cada um dos itens do dia a dia. Feito isso, vem uma pergunta que eu costumo ouvir sempre. Como nós devemos tratar nossas contas bancárias? Quantas contas nós devemos ter? Quantos cartões de crédito nós devemos usar? E a resposta é sempre depende. Depende do costume de cada um e depende como isso é combinado. Eu acho muito importante cada um ter a sua individualidade, mas também é importante transparência, tanto no que diz respeito a receitas como diz respeito a despesas. Então nem sempre quem ganha mais vai acabar pagando todas as despesas. É importante as despesas serem divididas, compartilhadas, para que todos sejam responsáveis, para que os dois sejam responsáveis pela manutenção da casa e manutenção da vida em comum. As receitas podem variar com o tempo e também deve ser feito um planejamento. Será que a minha receita vai aumentar daqui 1, 2, 5 ou 10 anos? Será que a minha receita pode cair? Eu tenho receitas variáveis, o meu profissional, ele é um profissional que pode ter receitas variáveis? Então isso tudo pode ter que ser levado em consideração, porque, afinal de contas, a transparência é muito importante para que o casal passe junto pelas turbulências e pelos obstáculos da vida. Agora o próximo passo, ele vem a ser: o que nós vamos fazer com o nosso dinheiro? Vamos separar um pouco e guardar? Vamos guardar por um prazo curto porque eu quero viajar daqui 1 ano ou 2? Ou vamos guardar por um prazo mais longo porque eu estou preocupado com a minha aposentadoria? Isso são perguntas que todos os casais têm e as pessoas, em geral, têm comportamentos diferentes. É difícil encontrar 2 pessoas que pensem exatamente da mesma maneira. Então, dá para se atender os 2 lados, com certeza, desde que sempre um ceda um pouco e o outro ceda um pouco, sem prejudicar, lógico, a saúde financeira e a saúde emocional do casal. Eu lembro novamente de que, na teoria, tudo é muito fácil e tudo é muito simples. Agora, a gente imaginando que um casal se forma, pessoas se conhecem e passam a conviver e a viver juntas, imaginando que isso vai acontecer por um longo tempo, lembro de novo, a vida é feita de movimento,
A vida é muito dinâmica, as coisas acontecem muitas vezes quando a gente menos espera. Então, um apoio de um para o outro, de um com o outro, e essa parte de entendimento financeiro para saber como usar o dinheiro que eventualmente esteja guardado ou o dinheiro que eventualmente é ganho, é recebido todo mês, é um assunto muito importante e deve ser tratado sempre com serenidade e com compreensão. Muitas vezes, o planejador financeiro, ele funciona nessas horas como um psicólogo, fazendo terapia do casal, fazendo com que o casal se entenda e consiga chegar num acordo com relação a como usar o dinheiro, como fazer com as finanças, como se comportar para que a vida do casal seja uma vida tranquila. De novo, emocionalmente é muito importante ter as finanças em ordem e a transparência, um sabendo como o outro se comporta, é muito importante para que esse caminho seja muito mais tranquilo. O planejador financeiro pode fazer um trabalho de intermediação, de entendimento e muitas vezes de decisões muito mais assertivas para que o casal chegue juntos num objetivo que já foi determinado ou, enfim, no objetivo que seja determinado durante a vida em comum. Eu me coloco sempre à disposição para receber os casais que tenham dúvidas, que possam querer uma ajuda para a definição do seu caminho, para que possam juntos traçar um caminho de tranquilidade e serenidade no que diz respeito ao acompanhamento financeiro. Esse planejamento financeiro, ele inclui, quando a gente fala em controle de contas bancárias, em controles de cartão de créditos, em definição de objetivos, em investimentos daquele dinheiro que vai ser guardado, do patrimônio que vai ser construído. Então, eu estou à disposição para esclarecer dúvidas. Este canal Bússola Financeira vai ter sempre algum vídeo esclarecedor com relação a esses assuntos de organização e planejamento financeiro. Sigam-me nas redes. Divulgue esse vídeo para os amigos, para que todos possam ter a possibilidade de conhecer um pouco mais sobre o planejamento financeiro. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Até mais!